Fala, galera, Fórmula Português aqui. Bom, hoje eu vos trago esse conteúdo aqui, né? Romantismo vai ser um dos últimos, antes de eu parar de falar de literatura por um tempo, né? Eu já fiz arcadismo, modernismo, realismo, barroco e romantismo, que pra mim é um dos mais legais, assim, mais fáceis de entender, né? Pra começar, realmente, eu tenho que falar que o romantismo não é em si um romance. É um modo de escrever, é um modo de poesia, né? É um modo de poema. Não é literalmente, propriamente dito, um romance, né? De relações e tal. Tem um pouco a ver, mas é com outro tom, com uma idealização diferente, né? Então, vamos lá. Esse movimento artístico que se originou depois da independência do Brasil, 7 de setembro de 2022, que vai completar um ano agora, né, que é 2 semanas e 4 dias, né, é por aí, não sei. O movimento começou com Gonçalves de Magalhães, que em 1836, então depois de 14 anos de independência, ele lançou, né, esse poema, Suspiros Poéticos e Saudades. Com esse título aqui, Suspiros Poéticos e Saudades, você já consegue deduzir algumas coisas, né? É um tom mais melancólico, um tom mais saudosista, né? É um tom mais pegado ao sentimento, né? E essas características estão aqui, ó. Um sentimentalismo exagerado. Mas que você vê saudades, beleza, suspiros, saudades, você já vê alguma coisa mais exagerada, né? Um sentimentalismo exagerado é uma das marcas mais constantes do romantismo, né? Que você vai estar presente em todas essas fases aqui. Todas essas 3 fases tem o sentimentalismo exagerado. Isso aqui, ó. É uma marca registrada do romantismo. A segunda característica, a idealização. Idealização pelo quê? Idealização aqui, a gente vai falar provavelmente sobre mulher, né? Uma idealização sobre uma mulher perfeita, uma mulher... realmente uma mulher perfeita, né? Que geralmente não existe, né? Uma idealização para alguém... Ninguém é perfeito, então... Uma idealização para alguém que, ai meu Deus, aquele anjo, né? Muitas metáforas também são presentes no romantismo, né? Ah, ele é um anjo, essas comparações implícitas são muito presentes no romantismo. O nacionalismo, né? Que é presente aqui, ó, você já consegue ver aqui, ó, a fase nacionalista ou indianista, o nacionalismo, o ufanismo, que é um nacionalismo exagerado. A gente vai ver aqui quando eu for falar das fases. A fuga da realidade, o escapismo, né? Uma utopia, um mundo perfeito, né? Um amor perfeito, é muito presente aqui no romantismo também. E o subjetivismo, que é o contrário do objetivismo. O subjetivismo aqui preza o sentimento, né? O sentimento, as emoções, que é muito... Quando você fala de emoções, um sentimento exagerado, você está falando de romantismo, né? Para você ter em mente isso, é uma das marcas mais presentes, o sentimentalismo exagerado, o subjetivismo, fuga da realidade, idealização por uma mulher perfeita e o nacionalismo. Agora, as fases, né? As fases são compostas por 3 fases, o romantismo. A primeira fase, nacionalista ou indianista. O que quer dizer? Nacionalismo nacionalismo, me fugiu a palavra, mas é identidade social, é isso, é prezar pela identidade nacional, né? Aqui no Brasil. Então você ser saudosista com a terra, você lembrar da terra, se remeter à terra, que é a terra que eu estou falando, Brasil, né? A Canção do Exílio, que Gonçalves Dias, eu acho, o autor Gonçalves Dias, ele fez esse poema, que é muito famoso. Ele está em Portugal, porém ele se remete ao Brasil com saudades, né? Isso que é o nacionalismo. E o nacionalismo muito exagerado é o ufanismo, né? O patriotismo. E o indianista, o que quer dizer pode ser chamado de nacionalista ou indianista? Indianista, aqui no Brasil, pode ser chamado de indianista, porque a presença do índio, a idolatração do índio, o índio como o brasileiro, o real brasileiro, né? O herói nacional. Aqui idolatram o índio, né? Como o primeiro brasileiro. Então pode ser chamado de nacionalista ou indianista. A segunda fase, que é a fase mais importante, eu acho,
pra mim, é a fase mais importante, que remete muito ao romantismo. Eu vou botar uma seta aqui, ó. Que é uma seta. Ultra romântica ou byroniana. Por que byroniana? Se eu nem citei nada a ver com byroniana. Byroniana é porque Lord Byron, que era um escritor, acho que inglês, ele revolucionou, né, lá na Europa esse período, então por isso que deram o nome de ultra romântica, byroniana ou até mal do século, que eu não botei aqui porque não dava. Ultra romântica, o que quer dizer ultra? O prefixo ultra é uma coisa muito forte, então um romantismo muito forte aqui, é um sentimentalismo muito exagerado aqui, ó, uma presença muito marcante na segunda fase. O subjetivismo também, a fuga da realidade, a idealização, todas as características aqui se concentram na segunda geração, na segunda fase, né? Então é uma fase muito importante, porque isso aqui cai muito, é uma das fases que mais cai em concursos, vestibulares, em provas, é essa fase aqui, né? Porque ela aborda todas as características do romantismo. É propriamente dito o romantismo na segunda fase. É o que preza muito sobre o sentimentalismo, o amor, entendeu? A idolatração no amor, poderia morrer por aquele amor. É muito presente em textos essa frase assim, querer morrer por aquele amor, poderia morrer. É basicamente isso. E a terceira, que é a crítica social, né? Gonçalves Dias tem um poema. Gonçalves Dias? Não, Gonçalves Dias não, é Castro Alves, isso. Castro Alves é o poeta dos escravos, isso. Ele tem um poema, Navio Negreiro, que tem uma crítica social forte à escravidão, né? E essa fase aqui tá ligada ao romantismo, mas não tanto quanto essas outras duas, né? É uma crítica social que veio muito depois dessas duas fases. Tá interligada? Sim, mas não tem tantas características como a segunda e a primeira fase possuem. Mas sim, é uma fase do romantismo, né? A Navio Negreiro fala sobre a escravidão e tudo mais, e essa fase aqui é ligada ao quientismo, que é uma outra fase do romantismo que possui essas características de crítica social, de identidade social mesmo, né? É uma forte crítica social aos problemas da sociedade, à escravidão, principalmente a escravidão, porque naquele tempo era muito presente a escravidão no Brasil. Mas é basicamente isso, as três fases do romantismo. Primeira, nacionalista ou indianista. Segunda, ultrarromântica, byroniana ou mal do século, né? E a terceira, a crítica social. A primeira fase é marcada por aqui é Gonçalves Dias, o poeta que fez a Canção do Exílio. Aqui Álvares de Azevedo, acho, que tem fortes poemas sobre essa geração aqui. E a terceira é sobre Castro Alves, né? Esses três poetas aqui, Álvares de Azevedo, para a segunda geração. Primeira geração, Gonçalves Dias, que escreveu a Canção do Exílio. E a terceira geração, que é a crítica social, Castro Alves, que escreveu Navio Negreiro. Bom, é basicamente isso. Foi uma aula legal de se gravar, eu gosto muito de romantismo. É uma das movimentos literários que eu mais gosto, que mais me dou bem. E é basicamente isso, eu vou dar um break agora na literatura, nesses movimentos literários, para voltar realmente ao que eu sou bom, que é a gramática, né? Mas é basicamente isso. Esse vídeo vai sair amanhã, eu tô gravando ele no sábado, vai sair amanhã, né, no domingo. E é basicamente isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, põe nos comentários. Qualquer conteúdo que vocês queiram pedir, põe nos comentários também. Beleza? Tamo junto.